Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 51. Sinais e Indicadores. Original publicado no dia 15 de setembro de 2019. Hoje estaremos falando sobre os sinais e indicadores dos tempos. Vemos isso por toda a história e é algo que precisamos entender. Entenderemos o que está acontecendo hoje. Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus fala que o dia que as folhas começarem a brotar da figueira é sinal que o verão se aproxima. Ele se referia a isso como um sinal do final dos tempos e final da era. Segundo as Escrituras, notamos que há uma mudança a cada 7 anos, há um marco. Deuteronômio 15:1. Ao fim dos 7 anos, farás remissão. Em inglês, lê-se liberação. É uma mudança. O profeta Jeremias reconheceu isso. Jeremias 34:14. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti. Esses eram servos que deveriam ser liberados após o término dos 7 anos. E te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti, mas vossos pais não me ouviram, não inclinaram os ouvidos. Ele estava falando que os escravos deveriam ser liberados após os 7 anos para cessar a escravidão perpétua. Deus deu essas leis com bom motivo. Joel 2:22-23. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Note que ele está falando sobre 2 árvores, figueira e videira. Verso 23. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, também as chuvas de primavera. Outra versão fala: e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no 1º mês. A igreja primitiva bíblica recebeu a chuva de modo moderado. No entanto, diz que a igreja dos últimos dias, nesses últimos dias, receberá ambas as chuvas em 1 mês. É algo enorme. É o derramar do Espírito Santo 7 vezes maior do que o anterior. Em Israel, isso fala literalmente sobre a chuva, mas também se refere ao Espírito Santo. Vemos o resultado disso nos versos 24 e 25. E as eiras se encherão de trigo, refere-se à seara, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, isto é, a unção, presença do Senhor, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. A figueira e a videira serão restauradas juntas. Joel está dizendo que ambas amadurecerão juntas, estão ligadas quanto ao derramar do Espírito, a vinda do Senhor e a seara. Obviamente, a figueira representa Israel e a videira, a igreja, pois Jesus disse que ele é a videira e nós, os ramos. João 15:5. Ele diz que restaurará ambas ao mesmo tempo. Isso é um indicador. Aqui vemos que o que ocorre em Israel é um prenúncio do que acontecerá na igreja. Precisamos entender isso claramente. Atualmente há coisas acontecendo em Israel que prenunciam o que acontecerá na igreja. Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, ele está falando que quando os brotos surgirem, o fim do tempo está perto. Nesse capítulo, Jesus falou sobre fomes, guerras, terremotos, pestilência e a destruição do templo. Seus discípulos estavam ouvindo tudo isso e queriam saber quando isso aconteceria. Temiam que isso chegasse de imediato. Mateus 24:3. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui eles indagaram 3 coisas. 1. Quando serão essas coisas? 2. Qual o sinal de sua vinda? 3. E do final da era.
Jesus havia dito que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, 2. Que declaração! No verso 3, perguntaram quando isso aconteceria e qual seria o sinal de sua vinda. O templo seria destruído e disse que a geração deles veria isso. Não foi algo bom. Esse templo levou 60 anos para ser edificado. Algumas das pedras tinham cerca de um pouco mais de 8 metros de comprimento por um pouco mais de 2 metros de largura e pesavam 70 toneladas. Não era algo fácil de ser destruído. As pedras foram colocadas de tal forma que não era possível colocar a lâmina de uma faca entre elas. Ele disse aos discípulos que veriam isto em sua geração. Em Mateus 23, 38, Jesus disse: "E agora sua casa foi abandonada e está deserta." Eles devem ter pensado no que fazer. 40 anos mais tarde, Tito toma a cidade em 70 AD. Jesus tinha alertado os cristãos que quando vissem isto, deveriam abandonar a cidade. Tito estava passando pela Palestina e se aproximando cada vez mais de Jerusalém. Jesus disse que quando isso acontecesse, deveriam fugir. Mateus 24, 16 em diante. Joséfo, um historiador secular que viveu durante esse período, muito fiel em seus relatórios, disse que mais de 1 milhão de pessoas fugiram da cidade e que não perderam suas vidas. Jesus havia dito que as grávidas, as pessoas com filhos pequenos teriam dificuldade, mas que deveriam sair. A invasão começou e era tarde demais para fugir. Muitos judeus tentaram escapar, mas foram mortos. Joséfo relata que os romanos crucificaram tantas pessoas que não havia mais madeira para construir cruzes. Os romanos ficaram chocados com o que haviam visto na cidade. As pessoas não tinham mais comida e estavam comendo seus filhos. É um pensamento desagradável, mas isso é história. Os romanos estavam tão furiosos que decidiram destruir a cidade e o templo, e assim fizeram. Eles destruíram o templo pedra por pedra, com a intenção de erradicar qualquer aparência da religião judaica. Aquela geração viu a destruição. Jesus havia dito que eles haveriam, e 40 anos depois aconteceu. Disse que Israel deixaria de ser uma nação, a figueira seria cortada. É muito interessante que o povo judeu manteve uma identidade nacional por mais de 2000 anos. É um milagre. Qualquer povo étnico removido de sua terra natal não sobrevive após 3 gerações. Eles, desaparecem, se misturam pelas nações. Os judeus começaram a ir pelo mundo. Começaram a chegar na Inglaterra, Europa, Alemanha, etc. Estavam espalhados pelo mundo. Jó viu muita coisa em relação aos dias atuais. Havia visto que o planeta Terra era redondo e parava no espaço. Ele viu isso há muito tempo atrás, antes de qualquer cientista ter descoberto isso. A vida de Jó tinha um lado profético. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore. Lembre-se que estamos falando sobre 2 árvores, que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Com o cheiro das águas, o derramar do Espírito Santo, a vida voltará. Os discípulos tinham perguntado a respeito do final da era e da vinda do Senhor. Foi uma pergunta difícil, portanto, Jesus teve que ser cauteloso com a resposta. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Não estamos falando sobre a vinda de Tito e a destruição de Jerusalém, mas sobre a vinda do Senhor. Versos 33 a 35. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Essas coisas serão repetidas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração que viu a restauração de Israel voltar a ser uma nação. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Ele está falando sobre sua vinda. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. A geração bíblica são cerca de 40 anos. Desde o tempo que Jesus falou aos discípulos a respeito da destruição de Jerusalém, foram 40 anos. Aquela geração viu o acontecimento. Joel 2, 22, 23. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a vide e a figueira darão a sua força, isto é, voltarão a viver. Jó estava falando que naquele dia ele derramaria seu Espírito Santo. Como dissemos, a cada 7 anos há uma mudança, uma liberação, qualquer que seja. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, moderadamente, que foi o Pentecoste, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Ambas ocorrerão em um mês. Será uma chuva poderosa, um derramar poderoso do Espírito Santo, e, como resultado, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Uma contagem regressiva começou quando a figueira brotou, em 1948-49. A contagem regressiva iniciou. Começamos a viver nos tempos do fim. Mateus 24, 32, 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O que está às portas? O derramar do Espírito. Em 1917, o Sr. Balfour declarou que a terra voltaria a Israel, que os judeus a estabeleceriam como sua terra natal. Isso ficou conhecido como a Declaração de Balfour. É interessante notar que naquele ano houve 7 eclipses no total, solar e ou lunar. E Deus derramou seu Espírito. Esse derramar resultou na formação do mover pentecostal nas igrejas. Ele disse que restauraria a videira, que representa a igreja, e a figueira, que representa Israel, ao mesmo tempo. Em 1948, a nação de Israel foi formada. Naquele ano também houve 7 eclipses. Deus começou a restaurar a igreja. Ele levantou homens como William Branham. Há muitas pessoas que têm problema com ele, pois dizem que ele falou ser Elias. Ele nunca falou isso. Alguns de seus seguidores disseram, mas ele não. Talvez tenha se movido no espírito de Elias, como muitos farão nesse tempo. No entanto, não tenha dificuldades com ele. Ele foi um grande homem de Deus, bem como Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts, A.A. Allen. Todos eles foram grandes homens de Deus. Houve um grupo de mover pentecostal que boatou que A.A. Allen era um alcoólatra. Eu conversei com sua bisneta e outras pessoas e disseram que a coisa não foi assim. Havia uma certa denominação pentecostal que não gostava dele. Ele estava pregando e estes estavam testemunhando milagres que não conseguiam encarar. Deus levantou esses homens. Foi maravilhoso. 7 anos. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A era do evangelismo, sinais e maravilhas.